que o amor de Jesus encontre guarida em nossos corações. Que o amor de Jesus é incessante. Jesus não espera que nós mereçamos o seu amor. Ele nos oferece, apesar das nossas grandes dificuldades, da nossa impaciência, da nossa falta de serenidade, não é? Porque Jesus é um Cristo, ele passou por todas as possibilidades de angústia que a gente possa imaginar. Certa vez um irmão na mesa mediúnica disse que ele não acreditava em Deus. E o dialogador, feliz na colocação, falou: mas Deus não precisa da nossa crença. O fato de não crermos em Deus não diminui a absurda grandiosidade de Deus. E de Jesus, com as devidas proporções, também não. Porque muitas das vezes a gente fala assim, que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Não, ela é permanente. E uma benfeitora uma vez falou para a gente, na nossa casa, no Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, e ela falou que tem um ditado popular que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela falou que as gotículas de amor de Jesus caem permanentemente na dureza dos nossos corações. E a persistência dessas gotas de amor de Jesus há de fazer um côncavo, aonde vamos captando ao longo da nossa jornada um cadinho desse amor. E quando a gente consegue captar esse cadinho de amor, nós nos sentimos com a vontade intensa de dividir com aqueles que estão próximos de nós. Então o amor de Jesus, ele é permanente. O que temos dificuldade é de abrigarmos esse amor do Mestre e fazer como ele nos propõe. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Todas as vezes que do meu íntimo sai qualquer insatisfação com alguém ou com uma situação que eu estou presente, quando eu me envolvo nessa insatisfação, eu entendo que é necessário eu exercitar mais o amor que Jesus me oferece, para que eu também compreenda a dificuldade do outro. Nós temos uma facilidade muito grande de apontar erros alheios, muito grande. E uma vez, um palestrante lá na nossa casa, ele falou que toda vez que ele começa a fazer uma palestra, e ele diz que é criado um espelho aqui na frente. Tudo que ele fala reflete para ele mesmo a necessidade dele de apreender melhor aquilo que ele está falando. Porque, afinal de contas, a orelha que escuta é a primeira que está pertinho da boca. No caso, a minha. E a minha é bem grandinha, então não dá para dizer que eu não estou ouvindo. É porque os benfeitores lá na nossa casa, eles têm uma mania, sabe? Muita coisa, fala com o Evaldo, aí a orelha foi crescendo, não sei onde eu vou parar. Mas eu acredito que eu vou conseguir carregar a orelha igual do duplo, né? Para poder abrigar aqueles que desejam tirar alguma coisa de bom que eu tenho, que é muito pouco ainda. Mas a proposta nossa hoje é de falarmos do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, que Kardec traz a visão para a gente da multiplicidade de vida no universo. Hoje em dia não se fala mais de universo, hoje em dia a ciência fala de multiverso, que o universo dá a ideia de um só, único, né? E hoje a ciência já diz que há grande possibilidade que a teoria de relatividade que Einstein publicou lá em 1901, ela também abranja uma possibilidade de multiversos que ainda não temos equipamentos para poder mensurar a quantidade de versos que existem na criação divina. Tanto que nós temos ainda essa percepção de que a Terra é o centro do universo. Olha que Galileu Galilei já desencarnou lá no século XVI, mas a gente continua se achando como o último biscoito do pacote em relação ao verso conhecido, porque a Terra é o único lugar que tem gente morando, sabe? Jesus é só da Terra, Deus
planeta. É só o nosso. Então, nessa visão que nós temos de limitados, espíritos limitados, aí nos dificulta o entendimento acerca dos diversos mundos habitados. Porque quando eu falo de mundo habitado, eu entendo que tem que ser um mundo que tenha alguém, um corpo igual do Evaldo, queira Deus que não. Porque já basta um Evaldo para a criação divina para dar trabalho para Deus. Mais do que um seria absurdo. E não é essa visão que a doutrina vem nos trazer. Tanto que na tradução do Evangelho, tá? Na casa do Pai, é muitas moradas. Mateus fala isso na hora que Jesus nos propõe continuar nos orientando pela eternidade afora. Porque hoje em dia os tradutores mais modernos, ao invés de falar que na casa do meu pai há muitas moradas, eles aplicam uma substituição, diz que na casa do meu pai há muitos cômodos, que seria muito mais coerente. Uma casa não tem várias casas dentro, mas tem sim vários cômodos. Então, a casa do Pai, que é toda a criação, existem muitos cômodos, cada cômodo habitando um grupo de espíritos que iniciam ou dão continuidade ao seu progresso. Quando fala de mundos inferiores e superiores, nós ficamos numa dificuldade muito grande. Mundo inferior a gente até entende. Dinossauro, né? Vulcão, terremoto com muita insistência. Depois, com os milhões de anos passados, surge o Homo sapiens, o Tecantropos, né? Nome bonito, né? Ninguém bota nome de criança disso. O Tecantropos, né? Podia botar, né? Em memória dos passados. Então, o mundo inferior a gente pode associar. Lembra daquela fase em que o hominídeo, no seu processo de desenvolvimento, que começou há 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. Aí a pessoa chega com 80 anos e acha que já está arrasado com a vida. Não, ainda está um garotão ainda, pode fazer muita coisa de bom para a humanidade. Então, 2 bilhões de anos, havendo progresso, a seleção natural das espécies, aí chegamos aproximadamente a 200 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens, que é o Tecantropos, ou o homem das cavernas, chamado pela maioria de nós, Homo sapiens, é o homem que sabe. Ele já identifica alguns elementos na natureza que ele pode utilizar para facilitar a sua vivência. Agora, o Homo sapiens sapiens é o homem que sabe, já tem noção da sua individualidade. Ele já sabe que ele faz parte de um conjunto de outros seres. O Homo sapiens atende pode ser Jesus, gente. Porque a tecnologia está muito avançada, o médico conhece tudo. Às vezes não precisa falar com a pessoa e toma o telefone. Então, o Homo sapiens sapiens, ele tem consciência de si próprio. Ele começa a perceber que ele faz parte de um grupo de indivíduos que gera uns direitos e umas responsabilidades. Isso a gente já compreende. Nós passamos pela fase do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens, não necessariamente aqui na Terra. Bom, porque se o Homo sapiens sapiens surgiu aqui há 200 mil anos, é um espaço de tempo muito pequeno para termos o desenvolvimento tecnológico que temos hoje. Certamente nós viemos, a grande maioria dos habitantes do planeta Terra vieram daqueles sistemas os sistemas. Não, era assim, a irmã não fala para a gente no caminho da luz, que é da mesma galáxia. Nós fomos ainda remanescentes da Via Láctea, mas viemos de outros sistemas solares, na transmigração das almas pela necessidade evolutiva. Traduzindo, nós já somos expulsos de outros planetas porque não fizemos nosso progresso moral. Toda vez que você fala em paraíso, não vem uma imagem de uma coisa legal, né? Tranquila, que não tem crime, não tem assalto, sabe? Não tem inflação, não tem boleto para pagar, né? Você fala de paraíso, é sempre algo que dá uma ideia de uma completude de felicidade. A gente não sente isso, gente, na moral. Não fala assim, o mundo para ser feliz devia deixar de ter isso. A gente começa a apontar aquilo que nos magoa.
Eu vejo uma coisa que é muito comum falar, nos mundos superiores não tem ingratidão. Quem já passou pelo processo da ingratidão? Só isso, eu estou com vergonha de falar. Né? Só passa pelo processo da ingratidão quem é orgulhoso. Quem esquece a proposta do Evangelho de dar com a esquerda sem que o direito saiba. Porque quando eu dou alguma coisa para alguém em qualquer nível e a qualquer pessoa, e eu espero uma recompensa por aquilo, eu demonstro a intensidade do meu orgulho. Eu não aprendi o Evangelho ainda. E olha que a gente vem arrastando isso há milhares e milhares de existências. Então, a questão do mundo inferior, nós sabemos, pela conjunção que a Terra já passou, de plano primitivo, de abrigar espíritos na trajetória inicial do progresso intelectual moral. Porque os espíritos dizem a Kardec que primeiro o espírito desenvolve a inteligência para depois desenvolver a moralidade. Hoje nós vemos irmãos que têm uma capacidade intelectual muito grande, mas ainda aplica essa intelectualidade para a satisfação dos desejos próprios pelo ganho financeiro. E no mundo superior, isso deixa de existir. No mundo superior, no mundos superiores, aonde existe uma harmonia do interesse da coletividade, não mais do indivíduo. Mas ainda para nós é suposição, porque não temos a mínima possibilidade de imaginar como seja o mundo superior. O espírita, a nossa irmã falou do estudo das obras de André Luiz. Todo espírita que eu conheço anseia de ir para o nosso lado. Não vai caber, gente. Só que no Brasil são cerca de 2,5 milhões de espíritas assumidos. Aqueles que falam que, como orientação filosófica e religiosa, seguem a doutrina espírita. Só que são 2,5 milhões, já tinha 1 milhão lá em 1943, quando lançou o livro. Mas depois vai ficar a população de nosso lado, não vai dar nem para respirar. A Aerobus não vai dar para rodar para lá e para cá, porque vai estar tudo congestionado igual aqui. Né? A desordem pública nossa é tamanha que tudo aquilo que eu quero fazer, na maioria das vezes, interfere na liberdade do outro. Aí me deveria servir como freio. No Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeito, tem uma página sobre direito, deveres, ministrada pelo Espírito Lázaro. Ele diz que o meu dever, ele para quando eu estou afetando o direito do outro. Assim como também, quando o direito de alguém vem interferir na minha liberdade, ele tem que ser parado. Então, dever é aquilo que eu faço, sempre buscando a comunhão da coletividade. Ainda um pouco difícil para nós, compreendemos. Por isso que temos mais facilidade de falar do mundo inferior em relação à Terra, o mundo primitivo. Tem um palestrante, Pierre Ferraz, amigo nosso, gosto muito das palestras dele. Ele faz uma associação que eu acho interessante. Ele coloca as gradações dos mundos como fosse a escola regular da gente. Você começa, hoje não tem mais pré, né? Hoje é jardim 1, jardim 2, né? A criança entra no ano 1, depois vai para o segundo ano, primeiro ano, uma confusão danada ainda na minha cabeça. Mas na minha época era pré-primário e depois vinha o primário, certo? Aí ele fala, nós estamos no segundo ano, ou seja, anterior a mim só tem o pré. E o pré era o quê? Era criança alfabetizada no pré? Não. Eu estou na fase da criança que começa o processo de alfabetização. No caso da gente, a alfabetização é você aprender a soletrar a palavra amor, que é o que rege o universo, é o amor. O irmão fala que o universo é fruto da ação do amor de Deus. O universo é fruto do amor de Deus, da ação do amor de Deus. Então nós estamos no primeiro ano do primário, quer dizer, não sabemos nada. E a gente acha que tem que cuidar ou exigir do outro atitudes de quem está no antigo ginásio. Eu falo ginásio porque eu vou saber que eu não sou novo. Né? Todo mundo concorda sabendo o que é ginásio. Então,
coisa até crítica para o nosso lado. A nossa visão de formação de condições morais dos planetas está muito ainda tacanha. Tem pessoas que às vezes a gente vê no noticiário, alguém que tira a vida de um idoso ou de uma criança, a gente fica amargurado com isso, mas é característico ainda de um plano inferior. Não é nenhum menosprezo, não. Deveria ser antes motivo de vergonha do Evaldo estar ainda num plano caracterizado como inferior. Por quê? Porque é onde as minhas emoções são mais fortes do que a minha razão, do que o meu raciocínio. Ainda estamos num plano que é comum falar assim, comigo é assim, bateu, levou. Quando na realidade, o cantor Fábio Júnior, a maioria conhece, o repórter perguntou para ele, Fábio, você tem sempre assim essa expressão de bom garoto, sempre alegre, sempre sorridente, você sempre foi assim? Eu não. Ele falou, no início dos anos 80, o Walter Avancini, que era o diretor da Globo, me convidou para ir lá em Uberaba conhecer Chico. Eu tinha vontade de ir, mas tinha vergonha danada de ir lá, porque Chico é um espírito mais espiritualizado, eu ainda tenho muita dificuldade com isso, mas o Walter falou tanto comigo, eu fui. Quando eu cheguei lá em Uberaba, a casa estava cheia. Quando eu botei o pé na porta, o Chico falou assim, Fábio, meu filho, começa a levar desaforo para casa. Ele ficou com tanta vergonha que ele empacou, não sabia se entrava, se saía, e aí o Chico mandou ele se aproximar. Então ele falou que a partir daquele momento eu passei a levar desaforo para casa, e aí eu fiquei mais calmo. Eu perdi inúmeras chances de ser uma pessoa agressiva, reativa. E eu achei interessante, ele é uma pessoa pública, né, que tem lá os seus fãs e tudo mais, mas chegou a uma conclusão que eu, que estou na doutrina há tantos anos, tenho dificuldade de chegar. Ainda me deixo levar pelas emoções do momento, sabe? Eu não exerço um controle real sobre as minhas emoções, porque a proposta do mestre é simples. Dá até vergonha de repetir, porque não faço. Deseja ao teu semelhante aquilo que você deseja para você mesmo, ou não faça ao próximo o que você não gostaria que ele fosse feito. À medida que nós vamos mudando o nosso comportamento, nós começamos a influir naquele grupo social que nós estamos inseridos. Qual é o primeiro grupo social que eu estou inserido? A minha família. Minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos. Eu vou começar a interferir na relação com eles quando eles percebem que eu estou mudando. Porque todo mundo quer ir para o nosso lar, mas ninguém quer passar o que André Luiz passou. André Luiz não foi um espírito dedicado ao mal. Não foi. Quem leu a obra sabe. Não foi um espírito dedicado ao mal. Ele não foi um espírito que, médico na matéria, ele usou da medicina para enganar os seus pacientes e conquistar uma riqueza. Ele foi um homem comum, no trato com a medicina e no trato com os seus recursos financeiros. Ele fez tudo que a sociedade entende que é permitido fazer. Ele não tinha uma condução correta da sua existência em relação a preservar o seu corpo. Ele coloca que o motivo pelo qual ele desencarnou foi um câncer no intestino, ocasionado pela sífilis. A sífilis não pega a sífilis escovando dentes. A única forma de contágio da sífilis é pelo ato sexual. E como ele não tinha um parâmetro de comportamento sexual à luz daquilo que a moralidade propõe, não o que a sociedade aceita, mas o que a condição moral propõe, então ele, por ser promíscuo sexualmente, ele contraiu a sífilis, que, debilitando o seu organismo, acentuado pelo cigarro e pela bebida, ele acabou tendo um câncer no intestino e o levou ao desencarne. Mas foi isso a causa principal de ele estar no ambiente do umbral por 8 anos? Não, foi a irascibilidade.
sabe? Aquilo que tudo te irrita. Ninguém nunca dá certo, só você. Sabe? Não é impossível, você comete o mesmo erro todo dia. E mais impossível ainda que eu reclamo do mesmo erro que você comete todo dia. Não tem um pingo de paciência, de amorosidade, de indulgência para ninguém, embora eu exija para mim. Embora eu tente justificar os meus erros, porque afinal de contas eu não sou perfeito. Mas Jesus mandou perdoar os inimigos, eu não sou Jesus. É a resposta que muitas das vezes nós temos. Mas Jesus nos propõe de uma forma muito simplista, que a gente dá vergonha. Que Jesus fala: se quiseres vir após mim, negue a si mesmo. Ó, palavrinha danada de você cumprir. Negue a si mesmo, ou seja, a tua vontade não pode sobrepor a vontade de ninguém, mesmo que se alguém esteja errado. Porque você tendo a paz de consciência, que você propõe fazer o que é o melhor, não ao meu entendimento, mas à luz do Evangelho de Jesus, você fazendo o teu melhor, você entra num período de paz inimaginável. A gente tem como exemplo, eu nem vou citar Francisco de Assis, porque eu acho covardia, né? Mas querer fazer comparações com Francisco de Assis, eu acho que é maldade comigo mesmo, porque assim, distâncias siderais com esse espírito de tamanha evolução. Ele foi aquele que Jesus disse que ficará até quando o mestre queira, né? Lá como na figura de João, o evangelista. Mas quando você olha para Mahatma Gandhi, tipicamente falando, gente como a gente, Gandhi, você perdoa? Ele não. Eu falei, é uma língua, é Paulo, né? Perdoa. Eu também tenho dificuldade de perdoar. Mas Gandhi, para você é um Mahatma. Mahatma é grande alma. Não é sobrenome de Gandhi, não. É a grande alma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mas você não perdoa? Ele não perdoa. Mas por que você não perdoa? Ele falou assim: porque ninguém me ofende a ponto de eu ter que perdoar. Olha que maravilha. Não é? Tem um ditado antigo que fala assim: a gente engole um cabelo e se engasga com um mosquito. Sabe? Dependendo da pessoa que fale alguma coisa para mim, aquilo dali desce suave, abstrai na boa. Mas o outro, às vezes, vem com um mosquito para mim e aquilo não desce. Chega a ficar vermelho aqui, não desce. Aí pergunta, o que é o mundo inferior? Senão as minhas reações a tudo que me cerca. Ou a insistência de que tudo ao meu redor seja perfeito, mesmo que eu não seja, porque o meu conceito de perfeição está muito distante daquilo que nós imaginamos. Porque quando o mestre fala: se quiseres ser perfeito como o Pai que está no céu, ama os vossos inimigos. Tem hora que é difícil amar os amigos que irritam a gente, que as propostas repetitivas desses amigos a gente não tem mais paciência para aturar. E lá vem fulano, meu Deus, me viu, não dá nem para me esconder, né? Se tivesse entrando na casa espírita de cara com o Serginho lá na porta, lá vai, ele não me viu, volta, sabe? Ou seja, a gente ainda não tem a capacidade do amor, como Jesus nos propõe, amai-vos uns aos outros. Mas só que o parâmetro que quebra a gente, como eu os tenho amado. O parâmetro de amor um aos outros é o parâmetro de Jesus. É o parâmetro de Jesus. E de Jesus olhar para Pilatos, que o condenou à crucificação, ele falar: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. Então, se você está dizendo que eu vou para a cruz, tá bom. Eu não vou brigar contigo. Você é a autoridade no momento. E às vezes a gente tem dificuldade de respeitar a autoridade da diretoria de uma casa espírita. Queremos transformar a casa espírita em nosso lar, mas não queremos ter o acesso a um umbral que somos nós mesmos dentro da casa espírita. Não queremos. Então, a questão dos mundos inferiores, a gente tem uma certa percepção do que pode ser. Tem uma certa percepção. Lembra dos Flintstones? Né? Aqueles desenhos bem antigos, é mais ou menos aquela situação que nós temos com a relação entre o outro, não mais patrão e empregado.
é sempre o patrão, é alguém autoritário que quer me explorar. Mas eu chego em casa e exploro a minha esposa, meu marido, meus filhos, mas está tudo certo, eu não posso ser explorado, eu posso explorar. Não há problema quanto a isso, não. No meu íntimo, por quê? Porque a minha condição ainda é de espírito inferior. E quando eu falo de espírito inferior, não é que eu estou menosprezando o Evaldo, não, é uma realidade. É uma realidade que eu ainda não quero encarar. Quando a gente fala de mundo superior, tem um livro chamado Cartas de uma Morta, é da Dona Maria João de Deus, mãe biológica de Chico Xavier. A Dona Maria fala nesse livro que ela foi levada por um benfeitor até Júpiter. E lá em Júpiter, as flores, quando desabrocham, emitem música. Imagina, coisa aqui pra gente, todo dia essa música é chata. Já tem outra música não? A gente ia se irritar até com o que é belo, pela nossa dificuldade de harmonização íntima. Sabe? Alguém que mora do lado de uma igreja católica, se o sino bateu, olha que coisa linda, o sino batendo, gente. Lembra da minha infância, no quinto dia. Doido para acordar antes dessa desgrama começar a bater de novo. A gente não consegue conviver com o belo desde que aquele belo não seja produzido por mim. Já viu? Eu tenho 7 netos. Uma menina e 6 meninos. A menina para mim é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. A dos outros eu não sei se é não, mas a minha é. Tenho certeza absoluta que é a coisa mais linda do mundo. E é daquele que disser que não é. Por quê? Porque o belo só é belo para mim quando agrada às minhas exigências. No mundo superior não é assim. E quando nós falamos de Júpiter, nós estamos falando de um planeta do nosso sistema solar. E Emmanuel fala para a gente que no nosso sistema solar não tem plano de felicidade. O mais avançado é o plano de regeneração. Júpiter, Saturno, plano de regeneração. E lá, a vida na matéria pode levar 500 anos. Aí quem tem marido chato fala assim, Deus me livre. 500 anos não dá para aguentar. Quem tem mulher chata também. Tá? 500 anos. Lá a infância dura 6 meses. Dizem. 6 meses já é adulto, não, adolescente. Ah, não, gente, que é isso? E adolescência? Não, vai assim, uns 15 anos de adolescência. Ah, querem falar. É um lugar de extrema beleza e de uma harmonia muito grande. Nosso lar, quando André Luiz, ele, depois de trabalhar 50 horas seguidas, ele foi para a casa do Dona Laura para descansar. E ele dormiu. E olha que coisa interessante, sonhou. Sonho. Não é uma coisa que quando a gente deixa o corpo físico na cama, né? E a gente entra em desdobramento e entra em relação com o plano espiritual, uma parte dessa relação é real. É consequência do nosso contato com o plano espiritual. Os sonhos não são todos reais, não. A gente tem que ter esse nível de entendimento que tem pessoas que falam assim, sonhei que minha mãe morreu, ah meu Deus, e agora? Morrer todo mundo vai. Agora quem é que tem o poder de determinar o tempo de vida do outro? Então, é uma outra coisa. Então a gente não vai crer em tudo que até sonha, não. Tem que ter uma análise mais criteriosa sobre isso. Mas aí André Luiz sonha e ele vai aonde? Você lembra no livro? Ele entra num barco, que ele não vê quem está comandando o barco, e o barco desliza numa velocidade muito intensa e chega numa praia. Quando ele desce do barco, ele vê quem? A mãe dele, da recente existência. E ele corre em direção a ela, abraça, mas aí de imediato, o que ele faz? O que a gente faz quando chega perto da casa, perto do colo da mãe? Ô mãe, que felicidade! Não, mãe, olha, a coisa está ruim. Olha, eu não sei, mãe, como é que eu vou? Olha, mãe, queria tanto que você estivesse aqui. A gente é reclamação pura. Quando chega perto, quando chega perto da minha mãe, que é no plano espiritual, eu tenho que tomar conta disso para não sair esmugando, né? Mas aí a André Luiz fez isso e ela foi orientando ele, que era um comportamento que ia trazer agonia, sofrimento para ele. E ele fala assim, mãe, que louco é isso, mãe? Ele já achava que nosso lar era o chamado céu.
E ele estava numa esfera superior a nosso lar, que é uma coluna espiritual chamada Aurora Nova. E aí ela pegou e falou, não, André, aqui é o nosso campo de trabalho, tem muita coisa para fazer. Aí ela fala, quando ele pergunta sobre o pai dele, né, que o homem sempre faz a besteira, vai procurar uma mulher, vai fazer só. Na outra existência eu vou vir mulher, eu já falei, o homem só faz coisa errada. Aí ela falou, não, mas o seu pai ainda está lá, né, nas regiões umbralinas, e eu vou reencarnar para que ele venha também na condição de marido de novo meu. Aí até falou, não dá. Não, peraí, tu já sofreu, ele tinha 3 amantes. 3 amantes. E as 3 amantes estavam jungidas a ele espiritualmente pelo grau de afinidade que se criou. E ela falou que ia reencarnar, ele também ia reencarnar, eles dois iam casar novamente e ela ia receber quem como filho? André. Quem é que toca? Sabendo que ou amante do marido ou amante da mulher, porque não vem com essa dizer que só marido que não presta, não. Tem muita amiguinha aí que pisa na bola também. Aí ele pegou e falou assim, mas mãe, tu vai voltar por causa disso? Aí, meu filho, não tem como ser feliz com aqueles que choram na nossa retaguarda. Isso é um plano, ainda no ambiente da terra, mas de maior elevação que o nosso lar. Está disposto a ir para um lugar desse e receber como filho o seu maior inimigo dessa existência? Aquela pessoa que você, só de lembrar dela, dá náuseas. Está disposto? É para pensar e levar para casa. Depois conversa com o mentor individual de vocês e dá a resposta. E dá a resposta que é complicada. Porque a gente vai mentir, eu pelo menos mentiria, porque não, eu aceito, para progredir mais rápido, né? Eu topo, não vai ser assim. Por quê? Porque a nossa dificuldade está nesse relacionamento. Aí André Luiz fala para a mãe dele assim, mãe, eu queria ficar aqui com você, nesse ambiente tão amoroso, de tanta paz. Ela falou, meu filho, você ainda não conseguiria. Você aqui teria tédio. Ou seja, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir visitar algum amigo, alguma família, aonde a família é harmônica. O grupo familiar é harmônico, não tem discussão, todo mundo busca sempre atender o outro. A gente acha chato. A família é chata, não existe uma fofoca. Eu fui lá doido para contar a novidade. Quando eu comecei, a pessoa veio e fala para mim, puxa, lembra daquela página do Evangelho? Começa a falar sobre o Evangelho. Onde eu vou ter a empatia de falar mal de alguém numa casa onde ninguém fala mal de ninguém? É esse o ambiente de planos elevados. A busca incessante pelo trabalho no bem para o próximo. Porque, afinal de contas, Jesus fala para Pedro, está lá em Boa Nova, né? Quando Pedro desencarna, Jesus o ampara, leva ele para uma instância de rara beleza. E Jesus fala para Pedro, Pedro, repousa o tempo necessário nestas paragens que preparei para ti. Passa um período que o Humberto de Campos diz que é de 2 semanas, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, aproveite, você está num ambiente que você mereceu estar. Eu, porém, vou. Pedro falou assim, aonde, mestre? Porque da outra vez tu disseste que ia, quando na última vez Jesus fala, né? Eis que vou preparar-vos lugar. E Pedro falou, vou para o Senhor, você ainda não pode, não está na hora. E aí, quando o Senhor falou que eu não podia ir, eu respeitei, mas agora para onde o Senhor vai? Eu quero ir também. Aí Jesus fala, Pedro, eu vou voltar à terra, porque enquanto tiver um irmão chorando, a minha tarefa, a tarefa que o Pai me confiou, eu não completei. E Pedro falou, vou para o Senhor, eu vou para o Senhor. E Pedro volta a Roma, onde ele desencarnou, né? E lembra da história? Ele crucificado, de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer na mesma posição que Jesus, ele de cabeça para baixo, agonizando
momentos difíceis do desencarne, um soldado pega uma pedra e fala: velho desgraçado, até para morrer tu dá trabalho, e joga a pedra na cabeça de Pedro, e Pedro desencarna. E Pedro volta naquele ambiente, no local onde do seu martírio, e havia inúmeros irmãos ali reunidos em orações, buscando o consolo e o amparo da figura de Pedro. E quando Pedro, naquele êxtase de buscar auxiliar a todos, Jesus fala assim: Pedro, alguém te chama de forma particular. Quando Pedro olha, era o soldado romano, com a criança no colo. O homem falou: ah, Pedro, eu não sabia o que tu representava para todos nós. Tu queria nos ensinar um amor que eu jamais conheci na minha vida de soldado romano. Mas diante da dor de tantos que te procuram, eu também dobro meus joelhos e te peço pelo meu filho que está à beira da morte. Já 3 filhos foram arrebatados pela morte. Esse é o único que me resta. Mesmo jogando a pedra do meu orgulho sobre ti, mas hoje eu te busco na humildade do pai que sofre. Pedro ajoelha do lado do homem, chorando, coloca a mão na cabeça da criança e fala: mestre, ampara, é um filho teu. E a criança, essa curada naquele momento, pela ação intercessória de Pedro. E o soldado levanta a criança no colo e grita: o amor de Jesus é real, não é fantasia como o reinado de César. É isso que nos aguarda quando nós mudamos a nossa conduta, saindo do homem velho que nós gostamos tanto de ser, dos nossos vícios físicos e morais. O que nos aguarda é a alegria de poder servir ao Evangelho de Jesus. Nós não temos mais a pretensão de sermos chamados de bons ou de santos, porque sabemos que não somos, mas ansiamos por mudar a nossa conduta diária, sabe? Aquela percepção que nos atrai ainda, dizer que a pessoa que resmunga de tudo. Nunca está bom. Depois que inventaram está ruim, não ficou mais bom para ninguém. Sabe? Tudo é motivo de a gente ter uma queixa para fazer. Tudo é motivo. Porque muitas das vezes, se está fazendo sol, tivemos um período de sol muito forte, não é? Aí alguns falaram assim para mim: olha, nem adianta, ar-condicionado não dá jeito. Você pensou naquele irmão que está em situação de rua, que não tem nem ventilador, nem água gelada, para enfrentar o mesmo calor que tu enfrenta dentro do ar-condicionado com uma água geladinha? Sabe? É você começar a analisar os benefícios que você tem e parar de reclamar do que não tem. É interessante. A pessoa, eu tive um dia dentro do hospital para fazer a visita, e a senhora estava em coma há 3 meses, e ela voltou do coma, e ela pegou, olhou para mim, falou assim: ai, Deus é muito bom, né? 3 meses em coma, os filhos, os netos, tudo chorando, esperando o desencarne dela, e ela falar para mim: ai, como Deus é bom, né? Porque para ela pouco importava se estava calor lá fora, sabe? Se a conta de luz veio alta, se esse mês eu não vou poder comprar aquela roupa que eu queria, ou o tênis que eu preciso. Os valores têm que mudar da gente, porque enquanto nossos valores não mudarem, nós continuaremos presos a planos inferiores. Porque o mestre fala para a gente que no reino de Deus não se casa nem se dá em casamento. A união dos seres é pelo amor e não pelos interesses. Quando eu busco o plano, a percepção do plano espiritual superior, eu busco no desejo. Mas quando nós falamos de planos superiores, não é para buscar a satisfação pessoal, não.
Porque Emmanuel fala que o bem só é bem quando é bem para todo mundo, mesmo que não seja para mim. O exemplo de Emmanuel é Jesus. Ele buscou o conforto de toda a humanidade e teve o desconforto. Ele falou: o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar na cabeça. Sabe? E a gente reclama que a cama não está muito boa. Então, a busca incessante pelo nosso entendimento de plano inferior, a não ser quem goste de ficar aqui na Terra, eu dou um alerta muito importante: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Se tu não é manso, como eu também não sou, lá vai mais um carimbo no passaporte espiritual para um plano diferente desse. Porque nós temos que mudar a nossa conduta, não é aspirar a ser feliz, não. Os Espíritos dizem a Kardec que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus na sua totalidade. Não cumprindo a lei de Deus, o homem é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então você pratica o mal, eu pratico o mal, que me causa infelicidade. Que me causa infelicidade e me distancia de planos mais elevados, me distancia de amores. Nós somos reencarnacionistas, sabemos que temos várias existências, pluralidade de existências, já sabemos disso. Já sabemos, nós temos amores que já são espíritos superiores, porque a nossa jornada, a gente fala assim, não, porque nós já conhecemos o Evangelho há pelo menos quanto? Não, é engano. Nós conhecemos o Evangelho há pelo menos 4,6 bilhões de anos, porque somos espíritos atrelados ao amor compassivo de Jesus, e Jesus formou o planeta há 4,6 bilhões de anos. Então estamos há 4,6 bilhões de anos atrasados na arte de amar. E a decisão é nossa: nos afastamos mais do Mestre, mantendo o nosso pensamento, a nossa irascibilidade, a nossa irritação, ou buscamos nos aproximar do Mestre praticando o amor entre nós. Buscando, não importa, para Francisco de Assis, não importa aqui no GE quem é trabalhador, quem é assistido, importa que todos somos filhos de Deus, com a mesma possibilidade e com os mesmos deveres. Enquanto a gente não entender essa necessidade da mudança, que muitas das vezes eu me coloco, porque eu estou aqui na tribuna como superior a quem? A quem? Não existe superioridade à luz do Evangelho que não for a prática de amar. Não existe. A questão social, o desnível social, é característica de um plano inferior. Porque os Espíritos dizem aqui no Evangelho que no planos superiores não existe diferença social, porque todos têm o necessário para viver. E eu quero supérfluo, mesmo que falte para alguém, mas eu tenho que cumprir aquilo que faria pouco a meu pirão primeiro. Então, para que a gente mude a possibilidade, ao desencarnarmos, de ir para planos melhores, temos agora. Saiamos da nossa crosta, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da vaidade, porque aí nós obedeceremos a lição do Mestre. Os meus discípulos serão considerados por muito se amarem. Amar a Jesus é facinho. Agora, amar o próximo é a minha grande encrenca. Mas o tempo urge. O tempo urge. Mas nós aprendemos com o espírito de Blandina, no livro 50 anos depois, uma frase que marcou muito meu coração. Blandina fala para o Pai: Jesus é o amor que espera sempre. Mas a consequência da espera é nossa, e não do Mestre. Que Ele nos abençoe.